como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. E quem não estiver, vamos confiar em Deus que tudo ficará bem. Sejam bem-vindos às nossas aulas de ciências. Para quem não sabe, né, ou esqueceu, eu sou a professora Leniélia, está aí descrito, né, na imagem. Eu sou a professora Leniélia e eu estou aqui para contribuir com a aprendizagem de cada um de vocês. Vocês não fazem ideia de quanto tudo isso está sendo desafiador para todos que fazem a educação, né, do município de Itabaianinha, de quem está à frente da Secretaria de Educação e toda a sua equipe, né, de coordenadores, de técnicos, é uma equipe gigantesca. Passando também por nós, professores, tanto com videoaulas, quanto em sala de aula, né, em contato direto, ou quase direto com vocês, pelos grupos do WhatsApp, gente, de maneira, né, diversificada. Isso tudo é muita novidade. Nas nossas mentes, são tantas ideias, tantas informações, que muitas vezes nos confunde e também nos amedronta. Enfim, é um turbilhão de emoções. São coisas bem variadas. Mas tudo isso tem um propósito, né? Que é dar o nosso melhor para cada um de vocês, para que todos vocês aproveitem ao máximo, né? Com as oportunidades mais variadas, para que consigam realizar tudo que a gente precisa fazer, né? Tudo que tem que ser feito, tudo que deve ser feito, né? Que vocês nos acompanhem, que a gente faça um bom trabalho. Então, gente, nós contamos com a participação de todos. Nesse momento, né, quem estava no quinto ano foi para o sexto, quem estava no sexto foi para o sétimo, quem estava no sétimo foi para o oitavo, e quem estava no oitavo foi para o nono ano. Então, estamos numa nova etapa, não é? No mais, né, essa pandemia que insiste em ficar, vamos orar ao Senhor, né, para que tudo passe, né, para que essa nuvem negra passe logo, que ela acabe de uma vez, nos deixando em paz. Vamos ter fé, não é? Vamos seguir em frente, se cuidando, né? Cada um cuidando de si e cuidando de todos, né, ao mesmo tempo, e dando o nosso melhor, tá bom? Então, assim a gente vai conseguir. Então, fiquem todos com Deus e vamos lá, vamos começar a nossa aula. Mas eu quero lembrar vocês que as nossas aulas, né, são baseadas, né, basicamente no nosso livro didático. Então, eu gostaria de dizer o seguinte: quem tiver acesso à internet, né, quem tiver acesso a outras fontes, fiquem livres, né? Não deixem de fazer uma pesquisa, não deixem de assistir outro vídeo, não deixem de assistir um filme, ou assistir outra coisa, né? Utilizar outra fonte de pesquisa, né? Utilizando, seja livro, em sites, né? Tem várias fontes de estudo. Então, assim, aqui a gente fica bem voltado ao livro, porque é o material que vocês têm no momento. Se nós estivéssemos na escola, né, nós poderíamos estar usando um filme, uma aula prática, não é? Outra fonte, uma fonte de pesquisa, né? Na internet, passar uma atividade de pesquisa. No momento é um pouco complicado para fazer isso, mas vocês são livres, né? Quem tiver o acesso, são livres para pesquisar, né, o assunto, o material, a informação que a gente estiver passando para vocês. Então, não se prendam, certo? Utilizem o máximo que vocês puderem, vai ser tudo muito bem-vindo, todo conhecimento é válido. Então, se vocês não estiverem entendendo algo que foi passado para vocês, não deixem de pesquisar, de ter outras fontes, né? Ou em outros livros que vocês tenham em casa, ou outro material que seja. Não deixem de ir atrás, de ir em busca, certo? Nesse momento, a gente se concentra no livro, mas não desmerece nenhuma das outras fontes, tá certo? Então, não meçam esforços, tá bom, gente? Olha aí, pessoal. Né, na nossa aula, na nossa primeira aula, nós vamos falar da estrutura da Terra, né, da litosfera. Vamos compreender melhor esse assunto. No nosso livro, nós vamos abrir, né, da página 12 à página 22. Aqui é a introdução do nosso assunto. Vocês verão aí no nosso livro que essa imagem fica na página 10.
Então, o que eu vou ler agora é 10 e 11, é só a introdução, certo? Mas o nosso conteúdo em si é a partir da página 12, tá bom? Mas vocês podem voltar aí no livro de vocês e acompanhar comigo. Olha que bela imagem, né, do nosso planeta. Estão vendo o Brasil aí? Vocês podem me dizer onde é que fica o Brasil? Será que é nessa região aqui, de cima? Ou nessa mais embaixo? Nessa aqui, não é? Olha aqui, o Brasil fica por aqui, certo? Aí vamos lá refletir aí um pouquinho sobre o planeta Terra. Em uma conferência no ano de 1996, o astrônomo, escritor e divulgador científico estadunidense Carl Sagan, ele lembrou que a Terra é a nossa casa, local de moradia dos seres humanos, e pelo que sabemos até o momento, é o único planeta que abriga vida. Sagan lembrou ainda que é a nossa responsabilidade sermos mais amáveis uns com os outros e protegermos o nosso único lar que conhecemos. Nessa unidade, vamos conhecer um pouco sobre o planeta Terra e seu movimento no espaço. Aí tem algumas questões aqui, só para a gente raciocinar. Você já visitou um museu ou um planetário? Já teve essa oportunidade? Gosta de fazer visitas virtuais a museus de ciência? Está habituada a assistir documentários sobre ciência? Então, é uma questão pessoal, não é? Vocês vão refletir aí sobre essas perguntas. Segunda, você tem um hábito de assistir a vídeos na internet? Que temas você acha mais interessantes? Esses vídeos são mais informativos ou servem apenas de passatempo? Terceira, pense nos objetos do seu dia a dia, como roupas, livros e brinquedos. De onde vêm os materiais usados para fabricá-los? E o que você faz com esses objetos quando não precisa mais deles? Então, são algumas questões para vocês refletirem, tá certo? Vamos seguir? Vamos falar da estrutura do planeta e a litosfera. Como vocês acham que é o nosso planeta? Olhando essa imagem, né? Essa imagem aqui é uma imagem do exterior, né? Uma imagem tirada do espaço. Essa foto é uma imagem vista de fora da Terra, né? Se nós estamos na Terra, nós não conseguimos ver essa imagem. Essa imagem é feita graças a essa saída da Terra. Tem que sair da Terra para poder ver como ela é. Nós estamos bem pequenininhos, né, em relação ao planeta. Então, gente, nós já vimos que ela tem um formato esférico, não é? Que tem uma parte de água, outra parte de terra, mais água do que terra, não é? É um terço apenas de terra, enquanto um terço não, um quarto apenas de terra, enquanto 3/4 é de água. Mas, gente, e por dentro, né, o interior do nosso planeta? Vocês já pararam para pensar? Ou vocês já ouviram falar como é o nosso planeta no interior? Já, não é? Já devem ter ouvido. Muito bem. Vamos falar sobre isso. A estrutura do planeta e a litosfera. Olha aí uma imagem. Vocês conseguem ler a legenda? Conseguem, né? Ler no nosso livro, certo? Na página 12. Uma grande rocha de granito, localizada em Lajedo do Pai Mateus, no município de Cabaceiras. Olha aí, gente. Paraíba. Vamos lá. As rochas formam a parte sólida da superfície da Terra. Um exemplo de rocha é o granito, né, que você vê nessa imagem aí. É um exemplo de granito. Sobre essa superfície de rochas, é comum haver uma camada de solo, na qual crescem plantas e vivem diversos seres vivos. Além disso, toda a água dos oceanos, que representam, né, a maior parte da superfície da Terra, também está sobre essa parte sólida. Acima dos continentes e oceanos, há uma camada de ar. Quem lembra qual é o nome dela? A atmosfera, onde podemos encontrar, por exemplo, nuvens. Muito bem. Mas as rochas, os oceanos e a atmosfera são apenas uma fina cobertura do nosso planeta. E o que será que há dentro dele? E aí, já imaginaram? O que será que há dentro do nosso planeta? A questão é, olha aí mais algumas questões que é para a gente refletir agora. Como descobrimos o que há no interior da Terra? Já imaginaram? Como é que dá para saber o que tem dentro da Terra? Quantos tipos de rocha diferentes existem? E como eles se formam?
Como os seres humanos podem usar as rochas que encontram na natureza? Como as rochas podem nos dar informações sobre a história do planeta? Será que é possível saber pelas rochas? É possível saber a história do nosso planeta? Então, essas e outras questões, né? Nós vamos descobrir agora estudando, tá bom? Então, vamos lá. A estrutura da Terra. A Terra tem a forma aproximada de uma esfera, ou seja, de uma bola, mas é levemente achatada nos polos. Vamos lembrar dos polos. Olha aqui, Polo Norte, Polo Sul. Aqui são os polos da Terra e ela é levemente achatada nessas regiões, certo? Aqui tem o diâmetro. O diâmetro é a distância, gente. O diâmetro polar do Polo Norte ao Polo Sul, nós temos 12.714 quilômetros. Agora, olha aí, em outra direção, diâmetro equatorial. Quando a gente fala em equatorial, a gente lembra de quê? Lembram da linha do Equador, certo? Então, olha aí, o diâmetro equatorial, 12.756 quilômetros. Estão vendo? Gente, observe que a diferença é bem pequena. 714, né, o final, e aqui 756. Então, olha, o diâmetro polar é mais curto, não é? Então, por isso que ela é levemente achatada. A gente observa a imagem e nem percebe, não é? Mas é porque a diferença é bem pouquinho. O diâmetro, o que é diâmetro? É a distância em linha reta entre dois pontos de uma circunferência ou esfera, passando pelo centro. Então, digamos que tem um palitinho aqui, ó, atravessando a Terra, certo? Pelo meio da Terra. Então, essa é a medida do diâmetro. Essa aqui é a medida. E o Equador, né, nós já falamos, né, que é a linha do Equador, é a linha imaginária que divide a Terra em hemisfério norte, onde está o Polo Norte, que daqui, dessa linha para cima é hemisfério norte, e dessa linha para baixo é o hemisfério sul. Vocês lembram que nós, né, o Brasil, fica no hemisfério sul, tá bom? A estrutura interna do planeta Terra pode ser dividida em três partes. Quais são essas três partes? Vocês lembram que viram no passado? Ou não viram? Ou em outros anos? Vamos lá. Olha aí. Vamos imaginar que cortamos a Terra ao meio aí. Que foi que encontramos lá. Essas camadas. Várias camadas. Quais são as camadas? A camada externa, que é onde fica, onde nós vivemos, né? Onde ficam os continentes, onde ficam os oceanos. A parte de fora da Terra, ela é chamada de crosta. Aí, abaixo da crosta, vem outra camada. Olha aqui, essa alaranjada, é chamada de manto. Tem a parte superior e a parte inferior. E abaixo do manto, vem outra camada que fica no centro. Ela é chamada de núcleo. Olha aí as cores, gente, é só para a gente entender, viu? É só para a gente perceber essa diferença de camadas, né? Então, essa parte mais clara é o núcleo. O núcleo também é formado por núcleo interno e o núcleo externo. Então, perceberam as três camadas que formam o nosso planeta? Olha aqui nesse outro esquema, olha, é uma ampliação, né? Da litosfera. A litosfera é a parte sólida da Terra. Olha aqui, a crosta é a parte de fora. O manto, né, a parte superior do manto. E tem, abaixo do manto, vem o manto inferior, né? E mais abaixo vem o núcleo. A litosfera corresponde à crosta e à parte superior do manto. Então, a parte de fora e a parte de cima do manto. Certo? Você pisa na crosta da Terra, ou seja, na parte sólida do planeta, que é formada principalmente por rochas e na qual se encontram os continentes e oceanos. Em relação ao diâmetro da Terra, a crosta é uma camada muito fina. Então, se a gente for comparar com o resto, né, o diâmetro, a distância, né, a medida do diâmetro da Terra, a crosta vai ser fininha. Quer dizer que ela é fina? Para nós, não é fina, não. Ela é bem larga, ela é bem extensa. Mas, comparando com as outras partes, né, com as outras camadas, né, com todo o diâmetro, ela acaba se tornando grossa, larga.
Compare a distância média entre o centro do planeta e a sua superfície, ou seja, o raio da Terra é de 6.371 quilômetros. É só a gente dividir aqui, né? Ó, essa medida aqui, dividir o raio, a medida só até aqui, certo? Então, é só dividir esse por 2. Então, vamos lá. A parte da crosta relativa aos continentes tem entre 20 e 60 quilômetros de espessura. Gente, olha, a parte da crosta relativa aos continentes. Aos continentes são as partes de terra, né? É que não tem oceano, certo? Então, veja que ela não tem a mesma espessura em todos os lugares. Observe que é de 20 a 60 quilômetros de espessura. Então, em um lugar pode ter só 20 quilômetros, em outro pode ter 60. E por aí vai, né? Entre um e outro. E a parte sobre a qual estão os oceanos tem entre 5 quilômetros e 10. Então, essa é mais fina, não é? É bem mais estreita do que a parte dos continentes, certo? Que já é de se esperar, não é? Porque a parte dos continentes, ela fica bem mais alta, né? Bem mais saliente, enquanto as dos oceanos são fundas, não é? Tanto que é coberta de água, mas é profundo. Então, as camadas, essa camada, né, que fica abaixo do oceano, fica entre 5 e 10 quilômetros. Vamos continuar. Embaixo da crosta terrestre está o manto. Então, vamos falar da segunda camada, né? Falamos da crosta, agora vamos falar do manto. O manto está logo abaixo da crosta. Uma camada que possui partes pastosas e que tem cerca de 2.900 quilômetros de profundidade. Olha que diferença da crosta. Essa daí já tem 2.900 quilômetros de profundidade. A temperatura do manto aumenta com a profundidade. Sua parte mais interna deve variar aproximadamente de 1.000 graus a 3.000 graus Celsius, gente. Olha, quanto mais profundo, mais aquece, tá bom? Partes do manto contêm um material muito quente e pastoso, formado por rochas derretidas, que é o magma. Quando um vulcão entra em erupção, o magma é expelido para a superfície da Terra e passa a ser denominado lava. Então, o vulcão, quando ele está em erupção, ele não derrama lava, não é? Que é aquele material pastoso, muito quente. Então, esse material vem do magma, que é a parte derretida que fica lá no manto da Terra. A parte superior do manto, que é a mais externa, é mais rígida. Então, ela não vai ser tão pastosa quanto esse material que vem do vulcão. Junto com a crosta da Terra, forma a chamada litosfera. Então, litosfera, né, vai ser a parte da Terra formada por rocha sólida, né, por material sólido. Na parte mais central da Terra, olhe, já é abaixo do manto agora, lá no centro. Na parte mais central da Terra, como o caroço de uma ameixa, encontra-se o núcleo, com cerca de 3.400 quilômetros de raio, e formado principalmente de ferro e níquel. Sua parte interna, que é o núcleo interno, encontra-se no estado sólido, e a parte de fora, que é o núcleo externo, é líquida. Lembram que nós vimos aí o esquema? Olha aí. O núcleo interno é sólido, né, formado de níquel e ferro, e essa parte externa do núcleo é líquida. O manto, a parte mais inferior é mais pastosa, enquanto a parte exterior é mais sólida, que é a que forma, junto com a crosta, a litosfera. Estamos entendendo? Então, pessoal, nós falamos das 3 camadas da Terra. Essas 3 camadas formam a estrutura do nosso planeta. Vamos relembrar? Qual é a primeira camada? A camada mais externa do nosso planeta. Ela é chamada de crosta terrestre. Abaixo da crosta vem o manto. O manto, que na sua parte superior é mais rígido, né, mais sólido, enquanto na sua parte inferior ele é mais pastoso, né, formado por rocha derretida. Abaixo do manto vem a parte central, que é o núcleo. Essa parte é chamada de núcleo. O núcleo também se divide em 2 partes, né? A parte interna mesmo é sólida, e ela é formada de níquel e ferro, mas é sólida. Enquanto a parte ao redor desse núcleo, né, sólido, vem material derretido, certo? Ao redor da parte sólida vem a parte derretida. Deu para entender mais ou menos, né? Comparado com as outras partes, a crosta é bem fininha, né? Representa uma parte fina.
ela é mais grossa na parte dos continentes, e na parte abaixo dos oceanos, ela é bem mais estreita, não é? Bem mais fina. Então, ela não vai ser toda igual, né? A distribuição aí dessas camadas, a espessura dessas camadas não vão ser iguais, certo? Em todo o planeta, não é igual. Mas como sabemos o que existe dentro da Terra? Será que alguém já foi lá ver o que tem dentro da Terra? Foi não, viu, gente? Mas você pode fazer uma pesquisinha aí. Se você tiver a oportunidade, pesquise aí. Ó, uma das maiores das maneiras de estudar o interior da Terra é cavar um buraco. Não seria? Lógico, né? Ah, eu quero saber o que tem lá dentro, então eu vou cavar um buraco até chegar lá e eu vou descobrir. Porém, não é fácil perfurar a Terra. E as temperaturas aumentam muito com a profundidade. No entanto, temos outros recursos para investigar a estrutura interna da Terra, como o uso de aparelhos que medem vibrações da crosta terrestre e detectam tremores de ocorrência de terremotos. Essas vibrações nos dão pistas dos materiais que existem no interior da Terra. Outras possibilidades são o estudo das lavas e outros materiais expelidos pelos vulcões, e o estudo de rochas antigas, entre outras pesquisas. Então, vamos raciocinar. Não dá para chegar ao interior da Terra, né, cavando um buraco, chegando até lá. Existem outros meios. E, gente, vocês vão perceber, né, de acordo com os nossos estudos, vocês vão perceber o quanto que o homem já descobriu do interior da Terra, sem nunca ter ido lá, certo? Aí nessa imagem vocês vão ver que é lava expelida pelo vulcão. Olha aí, gente, que material derretido. Olha como está quente. Isso aí é no Havaí em 2016. Eu sei que vocês devem ver de vez em quando, né, passando nos jornais, algum vulcão em atividade, né? Aí passa assim essas imagens. Para quem está de longe, né, a gente acha até bonitas, né? Que coisa, que fenômeno bonito. Mas se tem moradores por perto dessas regiões aí, devem sofrer muito, né? Muitas pessoas acabam sendo expulsas de suas casas por conta disso. Nessa imagem 1.5 aí, tem amostras de rochas coletadas em sondagem geológica da Irlanda do Norte em 2017. Olha aí. Estão até numeradinhas, né, essas rochas. Vamos seguindo, né, na página 15, vamos falar das camadas da Terra. Mas agora são outras camadas, né? Não são mais as camadas do interior da Terra, as camadas que formam a estrutura. Agora nós veremos camadas externas. E, na verdade, essas camadas, como diz aí o próprio texto, vocês vão acompanhar, para facilitar os estudos do planeta, então é só para facilitar, a parte mais externa da Terra costuma ser dividida em algumas camadas ou grandes regiões, também chamadas de esferas ou domínios. Então, a depender do material que você esteja trabalhando, né, tipo livro, em alguns livros vão estar falando que é camada, em outro livro vai estar falando que é domínio, em outro livro está falando que é esfera, então todas dizem a mesma coisa, todas querem dizer a mesma coisa, certo? Então, assim, essa divisão de camadas é apenas para facilitar o estudo, certo? Elas não estão separadas no planeta, elas estão todas juntas. Mas para que a gente entenda melhor, para que a gente estude melhor, elas são divididas assim. Então, acompanhe a descrição de cada uma delas e a figura aí abaixo. Vamos lá. A primeira camada citada é a litosfera. O que é litosfera? É a parte sólida mais externa do nosso planeta, com vários quilômetros de profundidade, formada pelas rochas e pelo solo. A litosfera, gente, é formada pela crosta, né, que é a parte externa do nosso planeta, e também pela parte superior do manto, que é a parte mais sólida do manto, né? Nós acabamos de falar que o manto, ele tem uma parte mais sólida, que é a parte externa, e a parte inferior, né, a parte interna, ela é derretida. Então, a litosfera corresponde com a parte sólida, certo? A parte sólida do manto e a crosta terrestre. A parte de fora, que é a crosta, e a parte superior do manto, que vem logo abaixo da crosta. Então, isso é a litosfera, a parte sólida mais externa do planeta. Outra camada, hidrosfera. Gente, quando começa com hidros, você já sabe que hidro é água, não é? Água. Então, hidrosfera representa o quê? O conjunto de toda a água existente no planeta. Onde? Em rios, mares, lagos, oceanos, água subterrânea, vapor de água e geleira. Então, onde tiver água, corresponde à hidrosfera.
A terceira camada apresentada, a atmosfera. A atmosfera, vocês devem bem lembrar, é a camada de ar que envolve o planeta. E por último, vem a biosfera, que é o conjunto de todas as regiões do planeta em que é possível existir vida. Então, litosfera, a parte sólida externa do planeta. Hidrosfera, o conjunto de toda a água existente no planeta. Atmosfera, a camada de ar que envolve o planeta. E biosfera, o conjunto de todas as regiões do planeta em que é possível haver vida. A biosfera, portanto, compreende florestas, campos, desertos, oceanos, rios, lagos, onde tiver seres vivos, né? Corresponde à biosfera. Vamos imaginar aqui esse recorte, né? Essa gravura é para vocês tentarem entender. Olha aí a atmosfera, a camada de ar, né? Mais adiante nós vamos conhecer melhor a atmosfera. A biosfera, onde tiver vida, né? Seja na superfície ou no interior, né? Que a gente sabe que existe vida. E a hidrosfera, a parte da água. E a litosfera, a parte sólida, né? Rochas e solo. Vamos seguir? Embora seja interessante dividir os assuntos em partes para facilitar o nosso estudo, devemos lembrar que na natureza existem interações constantes entre todos os seus elementos, né? Vivos e não vivos. Assim, essas grandes regiões da Terra também estão em constante interação, uma influenciando a outra. O ser humano, por exemplo, faz parte da biosfera terrestre, mas suas atividades alteram não somente a biosfera, como afetam também a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera. Infelizmente, essas mudanças nem sempre são favoráveis à vida na Terra, o que afeta, inclusive, a sobrevivência do próprio ser humano. A destruição de florestas e o aumento de emissão de gás carbônico, por exemplo, vem provocando mudanças climáticas em todo o planeta. Aí vamos falar melhor da litosfera. Nós já sabemos que a litosfera corresponde, né, à parte da crosta e à parte superior do manto. Ela é formada principalmente por rochas. Há mais de 2 milhões de anos, os antepassados do ser humano aprenderam a produzir e usar ferramentas. Eles quebravam rochas, deixando-as com as bordas afiadas, e então as usavam para cortar carne e para fazer desenho nas paredes das cavernas. De lá para cá, a humanidade descobriu muitas outras utilidades para as rochas. O quê? Desenvolvemos e aperfeiçoamos técnicas de transformação desses materiais para produzir os mais diversos objetos, como veremos adiante. Mas, gente, e de que são formadas rochas? Como surgiram essas rochas? De onde vieram? Você já observou as etapas de uma construção? Uma parede, por exemplo, pode ser feita por cimento, tijolos e areia. Todos esses materiais vêm de rochas encontradas na natureza. E quais são os componentes da rocha? As rochas são formadas por minerais, que são o quê? Substâncias químicas sólidas encontradas na natureza. Se você observar o granito, por exemplo, usado para fazer pisos e bancadas de pia, né, talvez você tenha aí na sua casa, você vai perceber. Você vai perceber grãos de várias cores e brilhos. São os diferentes minerais. Então, quem tiver aí em casa uma pedra de granito, pode dar uma olhada, que você vai ver mineral de várias cores, não vai ser apenas de uma cor. Para identificar um mineral, os cientistas estudam algumas de suas propriedades, como a cor, a dureza, a transparência, o brilho, isso tudo é propriedade dos minerais que eles vão observar, né? O granito é formado principalmente por 3 tipos de mineral. Quais são os minerais que formam o granito? O quartzo, que são os grãos brancos, o feldespato, que são os grãos cinzentos, e a mica, que são grãos pretos. Os minerais que compõem o granito também são usados isoladamente. Então, o quartzo, por exemplo, é utilizado na fabricação de vidro. Nesse processo, a areia que é formada principalmente por quartzo é misturada com outros minerais e aquecida em fornos de alta temperatura até derreter. Depois de derretida, a massa é moldada. Veja essa figura aí. Olha aqui, gente. Já está virando um vaso aqui. Então, essa areia que foi derretida, não é? Se você tiver a oportunidade, você pode pesquisar aí no YouTube
um vídeo sobre a fabricação de vidro. Aí vocês terão vários exemplos, certo? Vocês vão poder ver melhor. Outro material é a mica, o mineral. A mica é um bom isolante de calor e de eletricidade. Por isso é usada na resistência, que é o componente interno que esquenta com a eletricidade. Do ferro elétrico de passar roupas. Então, a resistência do ferro elétrico vai ter lá um pouquinho de mica. E o outro mineral, que é o feldespato, é utilizado na produção de cerâmica e porcelana e na indústria de vidro. Além disso, entra na produção de esmaltes, azulejos e até de papel. Agora que você já sabe que as rochas são compostas de minerais, chegou a hora de entender melhor como elas se formam na natureza. Podemos usar a origem das rochas para classificá-las em 3 grupos. Vamos entender que existem vários tipos de rochas. Não existe só um tipo de rocha, existem vários. E aí, no nosso livro, nós já estamos vendo logo os 3 tipos. Quais são os 3 tipos de rochas? Rochas magmáticas, rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Gente, nós vamos ver cada um desses tipos de rocha agora, tentando entender a diferença de cada uma delas, certo? Já na página 18 do nosso livro, aí vocês podem acompanhar aí. O primeiro tipo de rocha apresentada é a rocha magmática. Rochas magmáticas. Você sabia que a Terra nem sempre foi como a conhecemos hoje? Lembra da imagem lá inicial? Coberta de água, né? Mais água do que terra. Aquela imagem, a Terra nem sempre foi desse jeito. Na época da formação do nosso planeta, há bilhões, a gente nem consegue imaginar, né, esse tempo todo, bilhões de anos, muitos vulcões derramavam lava e soltavam vapor de água e gases. Então, a Terra era cheia de vulcões. Observe aí na imagem a erupção de um vulcão e a lava expelida, né? Olha aqui, o vulcão em atividade, jogando lava. Então, a Terra era cheia de vulcões. Aos poucos, a superfície do planeta esfriou e o vapor de água se transformou em água líquida. Então, lembre que vapor de água é água, mas está no estado gasoso, não é? Então, com o tempo, né, a Terra foi se esfriando e esse vapor se transformou, passou de estado, né? A água passou de estado, do estado gasoso para o estado líquido, e começou a se acumular, formando rios, lagos, mares e oceanos. A lava também esfriou e se tornou sólida, dando origem à crosta da Terra. As rochas magmáticas ou ígneas, gente, quando você ouvir falar rocha ígnea e rocha magmática, nós estamos falando do mesmo tipo de rocha, certo? Então, não estranhem o nome, rocha ígnea, é a mesma coisa que rocha magmática. Então, elas podem se formar quando a lava esfria e fica sólida, assim como pode se originar dentro da crosta a partir do magma. O material escuro que você vê no detalhe dessa figura é um fragmento de rocha conhecido como basalto. Olha aí, uma rocha. O basalto se formou na superfície da Terra com a solidificação da lava e é um exemplo de rocha magmática. O basalto pode ser usado em calçadas e construções. Então, olha aí, ele se formou aqui fora, certo? Se formou na superfície. Mas nós também temos coisinhas diferentes aí. Outra rocha de origem magmática é o granito. Olha aí que diferença agora. Diferentemente do que ocorre com o basalto, no granito é possível ver a olho nu os minerais que o compõem. Olha aí como ele é todo chuviscadinho, não é? A gente percebe. No basalto não era uma pedra escura. Então, o granito, a gente percebe aí os minerais, os diferentes minerais. Resistente e durável, o granito é utilizado na pavimentação de ruas, em esculturas, bancadas de pias, pisos, etc. Ao contrário do basalto, lembro que o basalto se formou na superfície da Terra, não é? Então, já o granito se formou ainda dentro da Terra, como resultado do lento processo de resfriamento e solidificação do próprio magma. Agora, uma perguntinha simples. Qual rocha que vocês acham que demorou mais para se solidificar? Foi o basalto ou foi o granito? O que é que vocês acham? O granito, não é? Ele se solidifica no interior da Terra, então esse processo é lento. Já o basalto, que é na superfície da Terra, ele se solidificou bem mais rápido.
Às vezes, quando entra em contato com a água, a lava esfria rapidamente, os gases contidos nela são eliminados e forma-se uma rocha cheia de poros e buracos. Olha aqui um exemplo dessa rocha cheia de poros e buracos. Vamos lá? Então, nós falamos das magmáticas, agora vamos falar das rochas sedimentares, já na página 20, certo? Então, observe com atenção a rocha da figura, essa figura aqui abaixo, que é possível perceber que ela é composta de várias camadas ou estratos. Gente, rochas sedimentares. Esse tipo de rocha é chamada de rocha sedimentar. As rochas sedimentares são formadas por grãos de outras rochas que se depositam em camadas e se unem. Vamos ver como isso acontece. Ó, essas listrinhas aí são as camadas, né? Então, elas vão se acumulando, vão se unindo, né? Vão formando parte da rocha. Chuva, vento, água dos rios, ondas do mar, variações de temperatura, seres vivos, né? Todos esses fatores desgastam aos poucos as rochas, quebrando em pequenos grãos. Esse processo de desintegração das rochas é chamado de intemperismo. Os ventos e a água da chuva transportam os pequenos grãos de minerais, também chamados de sedimentos, né? Esses grãozinhos são chamados de sedimentos. Daí vocês lembram do nome, rocha sedimentar. Ela é formada por sedimentos. Eles são levados até o fundo de rios, lagos ou oceanos. Aí, ao longo do tempo, esses grãos se depositam, se acumulam, né, em camadas. Ao peso das camadas de cima, comprimem as camadas de baixo, que vão ficando cada vez mais compactas. Bonita, né? De listrinha. Além disso, né, a água vai transformando os minerais, fazendo com que fiquem grudados, né, ou cimentados uns aos outros. Assim é formada, ao longo de milhares de milhões de anos, uma rocha sedimentar. Observe aí, ó, o desgaste dessa rocha aqui, é levado pela água, pelo vento, né? E vai parando na parte mais baixa. Vai se acumulando, vai formando camadas. Essas camadas vão se compactando, né? As de cima vão pesando sobre as de baixo, e aí vão formando rochas. Aqui tem um exemplo da rocha calcário, que é um exemplo de rocha sedimentar. Eu vou passar, vocês podem estar lendo aí com calma, certo? Só para não ficar muito extenso aqui. Vamos ver o último tipo de rocha apresentada, que é a rocha metamórfica. Bom, nós já vimos rochas magmáticas ou ígneas, rochas sedimentares, agora vamos falar de rochas metamórficas. Você já viu esculturas feitas de mármore, como a figura ao lado, essa imagem aqui? O mármore também é utilizado na fabricação de pias e pisos, e é um exemplo de rocha metamórfica. E o que é isso? Como é que eu posso explicar o que é uma rocha metamórfica? É aquela que se origina da transformação de outras rochas. No caso do mármore, a rocha de origem é o calcário. Nós acabamos de falar em calcário, não foi? As rochas metamórficas se originam de transformações de rochas magmáticas ou sedimentares. Então, qualquer uma das duas podem gerar a rocha metamórfica. Nesse caso, o que muda é a organização de minerais. Nós já vimos que as rochas são formadas por minerais, mas a organização as fazem diferentes, né? E às vezes até os próprios minerais que se transformam em outros. Surge então uma nova rocha com propriedades diferentes da rocha original. Então, essa transformação ocorre em decorrência de processos que envolvem variação de temperatura e de pressão, né? Quando, por exemplo, a movimentação da crosta terrestre empurra uma rocha sedimentar para regiões mais profundas, de maior pressão e temperatura. Ela sofre mudanças na aparência, na organização de seus minerais e até em sua composição química. Então, além da temperatura e da pressão, os fluidos, que é água, gás carbônico, gás oxigênio, também exerce um papel importante na formação das rochas metamórficas, ao facilitar as reações e transformações dos minerais. Olha aqui o belo exemplo, né? Essa rocha aqui, o Corcovado e o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, né? São exemplos de rochas metamórficas. Elas são formadas de gneiss, que é uma rocha metamórfica que pode se formar da transformação do granito. Então, olha aí o exemplo. Gente, vocês entenderam até aqui? Entenderam? Então, nós falamos da estrutura da Terra, né, as camadas internas do nosso planeta. Nós também falamos de camadas que são organizadas só para título de estudo, né, para facilitar o estudo, biosfera, hidrosfera, atmosfera, litosfera, certo? Falamos sobre essas camadas e também falamos sobre rochas e os 3 tipos de rochas.
certo? Magmática ou ígnea, que são formadas a partir do resfriamento do magma, não é? As sedimentares, que são formadas pelas camadas de sedimentos, né, que vão se compactando, vão se unindo e formando a nova rocha. E a metamórfica, que é formada a partir de transformações dos outros tipos de rochas, né? Os minerais se organizam de maneira diferente, e a temperatura, a pressão, tudo isso faz ela se tornar outra rocha, né? Então, foi o que nós vimos nessa aula. Agora nós vamos para a atividade, certo? Gente, nossa atividade, que fica na página 32, né? Nós faremos das questões desde a primeira até a número 4, certo? Então, vamos começar a responder. A primeira questão. Faça um desenho organizando as camadas da Terra. Comece pela mais externa e siga até chegar à mais interna. Use os seguintes termos: crosta, manto, núcleo externo, núcleo interno. Vocês vão simplesmente olhar aí no nosso livro, né, aquele esquema que foi mostrado para vocês no início da aula, né, que fica na página 13. Vocês podem fazer uma imagem tipo essa daí. Se vocês quiserem fazer igual, façam. Claro que se vocês são livres para fazer da maneira que vocês desejarem, mas que dê a entender que são as 3 camadas da Terra: a crosta, o manto, e a parte do núcleo ele já mostra aí as 2 camadas para vocês identificarem também, não é? Então, vocês usam setas para identificar cada uma delas, cada uma das camadas, tá certo? A questão 2. Em seu caderno, relacione os conceitos indicados pelos números na primeira coluna com os conceitos indicados pelas letras da segunda coluna. Lembra que nós falamos, né, das camadas que foram criadas para nível de, a título de estudo, só para facilitar o estudo, não é? Para a gente entender melhor, foram criadas essas camadas: litosfera, hidrosfera, atmosfera e biosfera. Vocês farão a correspondência do número e a letra. Por exemplo, número 1, litosfera. Litosfera corresponde a que parte da Terra, gente? O que vocês acham? A, B, C ou D? Respondeu certo quem falou B, não é? Então, a litosfera vai ser 1B, certo? Muito bem, vocês anotam aí. A questão 2, hidrosfera. Lembram, cadê a dica? Quando fala em hidro, está falando de água. Muito bem. Então, hidrosfera corresponde à parte de água do nosso planeta. Então, vai ser 2A. A terceira, que é a atmosfera, bem conhecida, né, das nossas vidas, que a gente fala sempre em atmosfera. Ela é a camada de ar que envolve o planeta. Então, vai ser 3D. E, por último, que é a biosfera. Bio representa vida. Então, bio vai ser 4C. Certo? Entenderam? Gente, olha, eu respondi com vocês a primeira e a segunda questão. A terceira e a quarta questão, eu não responderei. Apenas lerei para vocês e tentarei explicar. Mas eu não vou dar a resposta, certo? Vocês vão responder. Se vocês ainda tiverem dúvida, vocês vão tirar a dúvida com o professor, certo? Eles vão poder ajudar vocês. Mas acredito que vocês vão conseguir responder rapidinho. O terceiro. A cada 30 metros de profundidade do solo, a temperatura aumenta em média 1 grau Celsius. Como você explica isso? Então, por que é que a cada vez que aumenta a profundidade do solo, essa temperatura aumenta também? O que é que vocês acham? Vocês vão lembrar do que a gente falou e vão responder. A questão 4. Nesse capítulo, você aprendeu muito sobre 3 tipos de rochas: magmáticas, sedimentares e metamórficas. Agora, no caderno, identifique o tipo de rocha a que se refere. Ó, é super fácil, não é? A letra A. São formadas por compactação de grãos e outros tipos de rocha transportados pela água e pelo vento. Vocês vão lembrar. Qual é aquela que vai acumulando grãozinhos, formando camadas? A letra B. São formadas pelo resfriamento do magma ou da lava. Então, resfriou, formou a rocha. Letra C. São formadas pela transformação de outras rochas submetidas a condições de elevada pressão e temperatura. Estamos falando de rochas. E a letra D, a rocha em que há maior possibilidade de encontrar fósseis. O que é que vocês acham? E o que são fósseis mesmo? Vocês vão perceber aí, viu? Então, boa sorte. Responda aí a atividade direitinho, porque o professor de vocês estará aguardando, né?
Essa nossa primeira aula, né, vocês lembram que ciências são 3 aulas semanais. Então, nessa nossa primeira videoaula, ela corresponde à primeira e à segunda aula. Então, nesta semana, vocês ainda terão mais uma videoaula, que é para corresponder à terceira aula de ciência, tá certo? Então, já já a gente se vê novamente. Fiquem com Deus, bons estudos, caprichem aí nas atividades e até lá!